Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o gigantesco e poderoso complexo militar e industrial dos Estados Unidos e sobre a sua alegada responsabilidade pelas guerras que assolam o mundo. A loja do canal está cheia de novidades incríveis para os amantes do militarismo, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e temas militares, bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis, azulejos, canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clique no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já eram a maior e mais poderosa potência industrial do planeta, com um parque industrial muito moderno e diversificado que era capaz de produzir autenticamente de tudo e em grandes quantidades. Mas, especificamente na vertente militar, os Estados Unidos não se destacavam em nenhuma área específica. A sua marinha era relativamente grande, mas ficava atrás de marinhas como a francesa, britânica e japonesa. Foi somente a partir de 1940, quando ficou bastante óbvio para os Estados Unidos que aquele conflito seria muito longo e que, inevitavelmente, o país acabaria por ser arrastado para a guerra, que as Forças Armadas norte-americanas aceleraram processos de produção e modernização. Por exemplo, foi em 1940 que teve início o projeto do caça P-51 Mustang, e foi também em 1940 que os Estados Unidos começaram o desenvolvimento do M4 Sherman. Mas foi apenas após o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941 que o gigante adormecido realmente despertou, com o presidente Roosevelt reorientando todo o gigantesco parque industrial norte-americano para a guerra, resultando em números autenticamente impressionantes e quase inacreditáveis de produção. Em 1939, os Estados Unidos produziam 3.000 aviões por ano, mas em setembro de 1945, quando a guerra terminou no Pacífico, as indústrias norte-americanas tinham produzido o quase inacreditável número de 300.000 aviões dos mais diversos tipos e modelos. Nesse mesmo período, as fábricas entregaram mais de 2 milhões de caminhões e mais de 200.000 veículos blindados. Mas onde realmente se destacaram foi na produção naval, com mais de 1.400 fragatas, mais de 35.000 lanchas de desembarque anfíbio, 50 cruzadores, 10 grandes encouraçados e o impressionante número de 150 porta-aviões. Quando aquela guerra terminou, os Estados Unidos, graças também ao fato de estarem geograficamente isolados e distantes dos conflitos, emergiram como a nação com o maior e mais moderno parque industrial militar do mundo. Algo que foi amplamente explorado por Dwight Eisenhower, o general que na Segunda Guerra Mundial liderou as forças aliadas na Europa e que em 1953 foi eleito como 34º presidente dos Estados Unidos. Muito por conta de todo o seu background militar, Eisenhower tratou de modernizar a indústria militar norte-americana, adaptando-a ao contexto da Guerra Fria, simplificando muito os processos de atribuição de contratos e, acima de tudo, aproximando a indústria de defesa ao centro do poder político e de tomada de decisões em Washington. Em janeiro de 1961, no seu discurso de despedida após concluir o seu mandato, Eisenhower destacou a importância dos Estados Unidos terem forças armadas modernas e em constante prontidão, cunhando ali, naquele discurso, o termo complexo militar industrial, em referência à grande relação de proximidade entre o setor industrial da defesa e o governo, uma proximidade que, como referi, foi incentivada e consolidada por ele. Foi criado ali o alicerce de toda uma cultura empresarial do setor da defesa de íntima integração com o poder político, fazendo nascer nos Estados Unidos algo muito raro em outras nações, um setor privado da defesa com uma fortíssima influência sobre a classe política.
Ao contrário de outras grandes potências militares como Rússia e China, onde praticamente todas as indústrias de defesa são estatais, controladas a 100% pelo Estado, nos Estados Unidos, todas as grandes indústrias de defesa são privadas, muitas delas controladas por sociedades de capital aberto. E também ao contrário do que acontece em países como Rússia e China, onde é o Estado que influencia o setor industrial da defesa. Nos Estados Unidos é o contrário, com o setor industrial da defesa, que, como referi, é totalmente privado, influenciando o Estado na tomada de decisões. E como se trata de um setor com uma concorrência tremendamente brutal, as indústrias de defesa nos Estados Unidos estão constantemente tentando ultrapassar os seus rivais, apresentando ao governo propostas com tecnologias cada vez mais inovadoras, tudo com o objetivo de ganhar contratos bilionários de produção de novas armas. Isso transformou a indústria de defesa dos Estados Unidos na maior e mais abrangente do mundo. E, de fato, da lista com as 100 maiores empresas mundiais do setor, as 5 primeiras são dos Estados Unidos. E do total de vendas anuais dessas 100 empresas, estimado em quase 600 bilhões de dólares, a metade corresponde a vendas de empresas norte-americanas. Todo esse gigantismo e toda a influência desse setor em Washington tem levantado uma dúvida recorrente. Qual é o nível da responsabilidade do complexo militar industrial dos Estados Unidos nas guerras que assolam o mundo? A lógica por trás dessa questão é simples. Como qualquer negócio, as empresas do setor da defesa precisam vender para faturar. Mas, para vender, é preciso haver demanda. E para haver demanda no setor da defesa, é preciso haver guerras. Para alguns especialistas nesse tema, toda a gigantesca influência desse setor em Washington pode contribuir, ao menos em parte, para que questões internacionais que poderiam ser resolvidas pela via diplomática através de negociações sejam resolvidas pela via militar. Para entendermos esse ponto, vamos ilustrá-lo com um exemplo hipotético muito básico e propositalmente simplista. Vamos imaginar que em algum lugar do mundo, um país está ameaçando invadir o seu vizinho por questões fronteiriças. Nesse exemplo, o presidente dos Estados Unidos, ciente que o seu país tem interesses estratégicos na região, tem basicamente duas opções. Uma delas é usar o peso diplomático, econômico e comercial do seu país para pressionar ambos os lados para que cheguem a um acordo. E a outra opção é ceder a uma alegada pressão do complexo militar industrial, incentivando a guerra, com a certeza de que o setor norte-americano da defesa lucrará com a venda de armas naquele conflito. Esse é o cerne do argumento de alguns especialistas que defendem a tese de que, se não fosse pelo poder e influência do complexo militar industrial dos Estados Unidos, algumas das guerras que assolam e assolaram o mundo poderiam ter sido resolvidas pela via diplomática e negocial. A grande questão com relação a esse argumento é que ele também é válido para outros países, como Rússia, China e Irã, os adversários naturais dos Estados Unidos. Por exemplo, quando vemos fotos e vídeos de conflitos sangrentos e terríveis em regiões como a África, raramente vemos armas norte-americanas, predominando ali armas de fabricação russa e chinesa. Isso mostra que o mesmo argumento que é usado por alguns especialistas de que parte da culpa por algumas guerras é em decorrência da grande influência do complexo militar industrial sobre as decisões do executivo e legislativo norte-americano, também pode ser usado contra a Rússia e a China. E para provarmos isso, basta vermos vídeos de conflitos em regiões mais pobres do mundo, como o continente africano. Na minha opinião, não há dúvidas de que o gigantesco e poderoso setor da defesa nos Estados Unidos tem sim alguma influência sobre as decisões do Congresso e do presidente. Uma influência que pode efetivamente levar a uma guerra antes que todas as opções diplomáticas e negociais sejam esgotadas. E tudo com o objetivo de manter uma demanda elevada pelos itens que aquele setor produz. Mas, como demonstrei aqui, o mesmo pode ser dito de outros países como Rússia e China.
Nações que controlam na totalidade os seus setores da defesa e que, assim como os Estados Unidos, precisam também de uma demanda constante para manter aquele setor lucrativo.